Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Érica Fernandes, da Educação de Jovens e Adultos, e vou fazer agora a minha autodescrição. Eu sou branca, cabelo curto castanho claro, encaracolado, estou usando uma blusa colorida. Ao fundo, nós temos um cenário, uma estante, com alguns objetos de decoração e também alguns livros, com fundo colorido. Nossa aula hoje é sobre gráficos. Vamos aprender a ler gráficos. Mas e aí? Você sabe o que é um gráfico? Então tá. Lendo gráficos. Observe o slide. Você sabe o que são gráficos? Sabe fazer a leitura de gráficos que aparecem em seu cotidiano? E aí, consegue responder essas perguntas? Sim? Não? É muito simples responder essas perguntas. Os gráficos são formas de transformar dados em tabelas ou algum tipo de dado ou informação de maneira que fique mais clara para que o leitor observe a imagem. A informação através da imagem. Isso mesmo. Observem só. Bom, aqui nós temos o gráfico da população indígena por região no Brasil. Ao lado, nós temos uma tabela. E a partir dessa tabela, com esses dados aí da região e da população indígena, nós transformamos esses dados e gerou esse gráfico. Observem bem como foi essa transformação. Pegamos as regiões e colocamos as informações lá embaixo do gráfico. Os valores da população foram transformadas nas barras. Você está vendo as barras aí? E nós temos alguns valores à sua esquerda no gráfico para justamente esses gráficos acompanharem mais ou menos esse valor. Você consegue observar e responder qual é a região com o menor número de indígenas só olhando para essa imagem? Sim. Consegue? Consegue sim. Sabe por quê? Porque o gráfico, ele consegue me dar essa informação de maneira muito rápida. A partir do momento que eu olho para o gráfico e essas barrinhas estão ordenadas de maneira que me dá essa informação muito rápida. Observem lá, nós temos a região norte, que tem a barrinha maior. Isso quer dizer que nessa região tem o maior número de indígenas. Na região nordeste já é uma barrinha um pouco menor que a região norte. E assim ela vai decaindo. Ou seja, a região com o menor número de população indígena, segundo o gráfico, a partir dos dados da tabela que eu inseri no gráfico, é a região sul. Observem, porque tem a menor barrinha, perto das outras, e sendo aproximadamente ali aos 100 mil habitantes. Viram? Não é difícil ler gráficos, é? Não, não é difícil. Mas, para a gente aprofundar mais um pouquinho nessa leitura de gráficos, vamos para o segundo gráfico. Observem então comigo. Agora é um gráfico de barras também, mas observe informações importantes que os gráficos têm. Título, legenda, muito importante, todo gráfico tem título e legenda. E a fonte. Nesse caso aí, a fonte é o IBGE. Ao lado, nós temos a informação numérica. Todo gráfico tem informação numérica. Mas esse gráfico é bem interessante que ele também vem com informação numérica dentro da barra. E isso faz com que a gente tenha uma percepção ainda mais rápida do quantitativo. E eu gostaria que você localizasse a seguinte informação.
Qual desses anos em que o IBGE fez pesquisa sobre terra indígena e terra urbana, onde tinha população indígena, teve a maior concentração de população indígena? 1991, 2000 ou 2010? O que você acha, hein? Eu já localizei. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, 2010. 502.783 pessoas em terras indígenas, de população indígena. Bastante coisa, né? Nessas 3 décadas, o IBGE conseguiu localizar bastante informação para compor esse gráfico. Mas, vamos ler mais um. Acompanhem aí comigo. Agora é a língua indígena. Mais uma vez, temos o dado principal, que é o título do nosso gráfico. Temos ali a legenda informando, as questões que nós queremos localizar, as informações, os dados, e temos as informações numéricas, que são muito importantes. Bom, em relação à língua indígena, vem ali na legenda, falavam língua indígena, não falavam língua indígena e sem declaração. Sem declaração são pessoas que não quiseram comentar nessa pesquisa se falavam português ou falavam a língua indígena. Percebemos nesses gráficos aí que fora de terras indígenas nós temos um percentual muito elevado de pessoas que não falavam língua indígena. Mas eu quero que você localize em terras indígenas. Qual é a língua mais falada? Fácil, não é? É a língua indígena, isso mesmo. Nas terras indígenas, a língua mais falada é a língua indígena. Eles fazem questão de falar a língua deles. Bem interessante a leitura desses gráficos, né? Bom, eu trouxe a leitura desses gráficos por ser gráficos bastante simples, de fácil de compreender. Agora, você consegue me dizer se você, no seu cotidiano, já percebeu ou já conseguiu fazer a leitura de um gráfico? Eu fiz essa pergunta lá no início da aula. Por que eu estou te fazendo essa pergunta de novo? Porque os gráficos estão aí a todo momento, seja nos jornais, seja nas mídias sociais, e nós precisamos entender como que ele funciona. Então, eu já dei algumas pistas aqui, umas pistas bem legais e importantes, sempre acompanhadas. Título, dados ou informações e também a fonte, ok? Bom, agora eu vou te fazer um desafio. Bom, agora é com você. Observem o gráfico população indígena por região no Brasil. Vamos pensar. Observe o gráfico e localize o dado que indica a região com maior população indígena em território brasileiro. Escreva em seu caderno e converse com seu professor ou sua professora. E é isso. Fácil, né? Agora nós vamos fazer a revisão de tudo que a gente aprendeu nessa aula. Hoje nós aprendemos a ler gráficos, falamos de gráficos sobre população indígena, vimos que os gráficos têm título, fonte, dados, vimos que uma tabela pode ser uma base para poder transformar as informações em gráficos e tivemos um desafio para poder pensar mais um pouco sobre gráficos. E aí, gostou? Eu adorei fazer essa aula com vocês. E se você teve alguma dúvida, reveja a aula,
converse com seu professor, converse com seus colegas de turma também. Tire dúvidas, não deixe para depois. É tempo de aprender, é tempo de conhecimento, de se desenvolver, tá bom? Conte com a sua escola, conte com seus professores. Até a próxima aula. Fique bem e se cuide. Tchau, tchau.